no Senhor. Amém? A palavra deleitar-se traduzido é descansar no Senhor. Sabemos que enquanto nós estivermos nesta terra, vamos ter altos e baixos. Vamos ter momento de bênção, mas também vamos ter momento de luta. Vamos ter momento de paz, mas também teremos momento de guerra. O que a gente precisa é descansar o nosso coração em Deus. Porque muitas das vezes a gente está passando por uma luta, estamos passando por um problema, por uma adversidade, e muitas das vezes a gente quer agir com a nossa própria mão, quer resolver do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, da nossa própria maneira, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos descansar o nosso coração em Deus. Porque nós sabemos que é natural do ser humano se preocupar. É natural do ser humano ficar inquieto, preocupado. Às vezes se estressa aqui, se estressa ali. Mas nós devemos pedir equilíbrio a Deus. A Bíblia diz que nós devemos pedir temperança, traduzido equilíbrio. Porque as coisas não é da nossa maneira, do nosso jeito e da nossa forma. Porque a palavra do Senhor nos ensina em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. E não adianta a gente ficar preocupado, não adianta a gente ficar estressado, não adianta a gente colocar demais as coisas na cabeça, porque só vai adoecer e não vai ter paz. Mas quando a gente entrega o nosso caminho, a nossa vida nas mãos de Deus, tenha certeza que Deus está no controle de toda a situação da nossa vida. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Deus sabe a tua luta, o teu sofrimento, a tua prova, Deus sabe. Então, se você está passando por alguma luta, se eu estou passando por alguma luta, o mais aconselhável é entregar-se nas mãos de Deus. Ó Deus, o Senhor sabe o que é que eu estou passando. O Senhor sabe a minha luta, o Senhor sabe a minha dor, o meu sofrimento, a minha peleja, a minha prova do dia a dia. Mas o que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que eu não posso realizar, o Senhor pode. Aonde eu não posso agir, o Senhor pode. Aonde eu não faço, Deus faz. Mas devemos tomar posse desta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém. É que muitas das vezes, meus irmãos, a gente entrega a nosso problema na mão de Deus e não confia. Parece que a nossa fé está pouca. Parece que, infelizmente, a nossa fé está cambaleando, vacilando. Parece que a nossa fé está lá embaixo. Mas quando a gente entregar um problema a Deus, vamos confiar que Ele pode resolver. Quando a gente entregar uma preocupação a Deus, vamos confiar que tudo Ele pode fazer na nossa vida. Porque está escrito na palavra do Senhor, operando Deus, ninguém impedirá. Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para o irmão, pode ser difícil para a irmã, mas não é nada difícil para Deus. É porque eu entendo que às vezes a luta está tão grande, a agonia é tão grande, o desespero é tão grande, a aflição é tão grande, que às vezes a gente não se lembra que tem um Deus que é maior do que o problema. Tem um Deus que é maior do que a luta, tem um Deus que é maior do que qualquer provação. Mas o salmista, ele disse, olha, eu vou descansar o meu coração em Deus. Tem coisas que eu posso fazer? Posso. Mas tem coisas que é só Deus quem pode fazer. E como é que Deus vai fazer? Deus vai fazer se eu entregar na mão dele, orar e ter fé. Aí Deus vai fazer. Agora só vai fazer no tempo dele, na hora dele. Porque a Bíblia diz, olha, a Bíblia fala, lance
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é que começa a ansiedade? A ansiedade começa de uma preocupação. A pessoa vai colocando devagarzinho as coisas na mente, de repente está estressado, agoniado, de repente a ansiedade bate. É depressão, né? É o início da depressão, verdade, irmã. É uma das portas para o início da depressão, né? Aí a ansiedade começa, de repente dá uma tremedeira, de repente o coração começa a fechar, de repente os pés começam a bater, a mão começa a tremer, agir ansiedade, né? Aí de repente a pessoa encasqueta de vez aquilo na cabeça e está em estado depressivo. Não quer comer, não quer sair e não consegue dormir muitas das vezes. E Deus quer ver seus filhos assim? Não. Deus, irmão, quer que a gente tenha paz. Deus quer que a gente tenha paz, tenha sossego, tenha alegria e tenha tudo de bom na nossa vida. Amém? Então vamos entregar o nosso caminho na mão do Senhor. Vamos se entregar na mão de Deus. Porque quando a gente coloca demais as coisas na cabeça, já falei no início, a gente não dorme direito, não faz nada direito, não come direito, fica preocupado, fica pensando, mas em vez de pensar naquele problema, em vez de pensar naquela luta, naquela adversidade da vida, vamos pensar em Deus. Não vamos se desesperar, não. Não vamos perder a fé, não vamos perder o foco, não vamos ficar desesperados, não. Deus tem poder para fazer muito mais do que eu penso ou imagino. A gente não diz que confia nele, então vamos demonstrar a confiança nele usando a nossa fé. Porque, como diz um louvor de vó, decide Aguiar, quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tem coisas que já era para ter acontecido. Tem coisas que vão acontecer. Mas ainda não aconteceu, por quê? Porque não é o tempo de Deus. Mas tenha certeza, meus irmãos, que tudo acontece no tempo de Deus. E a Bíblia diz que um dia para o Senhor é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Pode estar demorando para nós, mas para Deus, rapaz, você aí na terra, tenha paciência, que tudo é na minha hora. Irmã, meu irmão, meu servo, minha serva, tenha paciência aí na terra, que tudo é na minha hora. E quando você tem paciência, quando você descansa o teu coração em Deus, deixa de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanto alvoroço, aí Deus começa a trabalhar. De repente começa as portas a se abrir. Quando se abre as portas, se abre a janela. Quando se abre a janela, se abre as portas. E está escrito na palavra que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas se a gente confiar no Senhor, entregar verdadeiramente a nossa vida em Deus, tenha certeza que as portas vão se abrir. E você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter sossego, vai ter motivo para sorrir. Porque eu posso dizer mais uma vez nesse momento, é difícil para mim, mas não é difícil para Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não faço, mas Deus faz. Eu não garanto, mas Deus garante. Eu, às vezes, posso tombar, mas Deus não me deixa cair. Então vamos confiar inteiramente no Senhor. Amém? E o salmista, para encerrar, que a pregação é muita, mas o tempo não nos permite falar muito tempo, a pregação diz, né? O texto sagrado diz que Davi, ele estava passando pelo momento na sua vida. Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele que escreveu esse salmo também, ele estava passando um momento na vida dele. Qual é o problema de Davi? O filho dele, por nome de Absalão, ficou com raiva, que depois de Davi, quem ia ser rei de Israel era o filho dele, Salomão. Então, o outro filho de Davi, com inveja do irmão, não aceitou isso. E fez de tudo para acabar com a vida do seu pai. Porque na cabeça dele, acabando com a vida do pai, ele ia tomar de todo jeito conta do trono e do reinado de Israel. Amém? Amém. Mas Davi orou. E a vida de Davi estava na mão de Deus. Só que a palavra que eu quero dizer nessa tarde, para vocês que me ouvem, é que não adianta alguém tramar contra a nossa vida, seja parente, seja filho, seja pai, seja mãe, seja quem for. A nossa vida está na mão de Deus. E o mal não pega. Sabe por quê? Porque a gente vai fechar as brechas. Vai fechar as brechas para o mal
não encostar na nossa vida. Na gente. E quando vier a seta tentar bater nas nossas costas, Deus vai nos guardar e Deus vai nos livrar. Amém. Não é verdade? Então vamos tomar pela fé posse dessa palavra. Que da mesma maneira que Deus guardou a Davi, Ele guarda a gente. Então vamos acreditar. Vamos entregar verdadeiramente a nossa vida na mão de Deus. Amém?